Olá, eu sou Patrícia Godoy, host do podcast do Alto do Meu Salto, aqui do Núcleo Feminino de Empreendedorismo da Six Canoas. Nos próximos episódios, vamos juntos mergulhar na jornada de retomada após as enchentes do mês de maio. Dedicada a explorar temas de extrema relevância para o empreendedorismo como um todo, vamos nos inspirar em ações e nas histórias de superação, nos relatos de solidariedade e nas estratégias para reconstruir as empresas afetadas. Vamos descobrir juntos como transformar adversidades em oportunidades de crescimento, onde empreendedores podem encontrar inspirações e apoio nesse desafiador momento, nessa caminhada que enfrentamos. Nasce agora a esperança, a reconstrução e a resiliência do povo gaúcho. Hoje temos o prazer de receber aqui no nosso episódio, para falar um pouquinho de superação e resiliência, o nosso nucleado e associado da casa, Diego Bressan, da empresa Bressan Inovação Ambientais. Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast, Diego. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado a vocês terem nos convidado para poder compartilhar um pouco da nossa história, né? Um pouquinho de superação, de resiliência, né? E que a nossa história possa ser usada como motivação por algum empresário, até mesmo funcionário, né, que fez parte dessa história junto com a gente. Que legal. E é isso, é sobre superação mesmo que a gente quer conversar um pouquinho contigo. Foram momentos desafiadores o auge, né, do mês de maio, mas antes disso a gente quer saber um pouquinho quem é o Diego Bressan. Não sei se tu prefere Diego, se tu prefere Bressan. Tanto faz. Tanto faz, todo mundo. Se me chamar de Diego, vou atender, se chamar de Bressan, vou me atender. Então fica à vontade, Bressan. Tá, fala pra nós aí, quem é o Diego Bressan? Bom, eu tenho 44 anos, né, faz 32 anos que eu trabalho na mesma empresa. Então, a empresa existe desde 77, foi fundada pelo meu pai e pelo meu tio, né. Então, eu sou uma pessoa que sempre trabalhei lá, né? A minha vida é aquilo. Então, eu trabalhei em todas aquelas máquinas que estão lá, sabe? Então, aquilo, como é a vida da gente, a gente não se enxerga em outro lugar. E então, eu vendo tudo aquilo, né? Me compadeci não só com a nossa história, mas ver os nossos vizinhos também passando por tudo aquilo, a nossa comunidade passando por tudo aquilo, né? E eu sou eu me formei em administração de empresas em 2009, né? Agora em 2022 eu fiz faculdade de teologia. Então, mas o que realmente faz meu coração girar, bater mais forte é o meio ambiente, né? Então a gente trabalha com isso desde sempre, por isso que é Bressan Inovações Ambientais, porque o meu pai, o meu tio iniciou a empresa lá com algumas embalagens, então nós viemos inovando, né, com outras práticas de meio ambiente que até hoje são sustentáveis, né? Uhum. Como, por exemplo, frascos de óleo lubrificante de pós-consumo do teu carro, do meu carro, do carro do pessoal aqui. Antigamente estava sendo enterrado lá no aterro sanitário da Bayer, lá no Rio de Janeiro, né? Então, desde 2006, a gente fez um projeto para reciclar os frascos que antes eram enterrados. Hoje, 100% dos frascos são reciclados, né? Então, isso partiu de uma ideia nossa, né? E por isso que de 2006 para cá a gente vem mudando, né, a sustentabilidade aqui no Canoas, no Rio Grande do Sul, como não só embalagens que a gente recicla e volta para o mercado, mas também aquelas que a gente dá o destino final, como latas de tinta, né, baldes de óleo, frascos de óleo, né, tudo são materiais que são recicláveis, que antes iam ser enterrados, né, e desde 2006 são reciclados e volta de novo para a indústria. Que legal. E como é que funciona, Bressan, assim, por exemplo, qualquer pessoa pode chegar e entregar esse material para vocês, ou vocês têm um processo de recolhimento, tem um ponto específico para entregar? Como é que são empresas que contratam vocês para fazer esse... Por exemplo, eu sou uma pessoa física nesse sentido, pintei minha casa, vamos usar um exemplo da lata de tinta, pintei minha casa, tô cheio de material lá, eu consigo fazer esse... Consegue, tu deve fazer isso, né? Porque a Gerdau, que é a siderúrgica, ela não pode receber embalagens metálicas contaminadas com tinta. Uhum. Ela pode receber o ferro, mas não pode estar contaminado. Então, com isso, baseado nisso, que nós preparamos nossa empresa lá para
dá o destino final na lata de tinta, onde a lata chega lá, ela é processada, incinerada e depois sim vai para siderúrgica, né? Mas tu pode, pela coleta voluntária, que é o nosso outro braço, ligar para a coleta voluntária ou entendi. entra no site coletavoluntaria.com.br, marca a tua coleta ali, bota o teu endereço e ali tu chama eles, vão lá, recolhem a tua embalagem, te dão um certificado e aí levam lá para a empresa. Que importante isso. Isso é muito interessante, porque era algo que eu nem fazia ideia que a tua empresa atuava desta forma também, né? E me conta um pouquinho assim, então tu falou que começou com a empresa com teu pai e teu tio e agora Isso. já tá na segunda geração. Quantos Sim. anos tem a empresa? São 47 anos. 47 anos de empresa. 47 anos. Sim, mas o meu pai e o meu tio ainda estão lá. Estão lá, firme. Então pegam junto toda a família, Nossa. coisa boa. Empresa familiar, então. O meu tio tem 80 anos e tá lá de manhã cedo, toma o chimarrão dele, segue a rotina dele. E o meu pai a mesma coisa. Que bom. E vem eu e minha prima e meu irmão e meu primo também, a gente vem atrás, dando força a eles, né? Pra gente seguir toda a história. Que bacana. E eles estão deixando um legado pra gente, né? Então, um legado de empreendedorismo, né? Com certeza. E resiliência, porque para uma empresa sobreviver 40 anos não é fácil, 47 né? 47 anos. 47 anos não é fácil. E sendo sócio, 2 irmãos, é mais difícil ainda. Sim. Às vezes eu sempre falo que empreender é um caminho solo, muitas vezes, porque tu anda, mas também tem o lado das empresas que tem essa sociedade familiar, muitas vezes é difícil, né? O que tu olhando, analisando eles como um todo, assim, como parentes, é porque se dão muito bem ou não, assim, eu acho que... Eu acho que tudo passa pela base do amor, né? Se não tiver amor, nada vai pra frente. E eles têm amor de irmãos, que onde o dinheiro não subiu pra cabeça. E não quer dizer que eles tenham muito dinheiro, não é isso. Mas eles começaram pobre, né? E eles têm essa base familiar, onde veio o dinheiro, veio a empresa, e que eles passaram para os filhos que dinheiro não é tudo, né? Sim. Então, tem os perrengues? Tem bastante, mas depois, no outro dia, já tá todo mundo se abraçando de novo, a gente pede perdão pro outro, né? Então a gente vai nessa batida assim, faz muito tempo já. Que bom, mas altos e baixos, mas que ainda bem que os momentos dos altos superam, né? Na média é 8. Tem um 4? Tem. Que bacana isso. Então me conta um pouquinho, tu é nucleado aqui, aliás, perdão, associado aqui da casa há quanto tempo? A tua empresa? Que o William Bond me convidou faz 2 anos. Tá, mas assim, a empresa já tá também há 2 anos? 2 anos. É. Antes do William eu não tinha sido convidado para participar. Aqui. Certo. E o que tu tem, assim, com a relação à casa? Tu faz parte da diretoria da vice-presidência de indústria, né? Isso. Com o William Bond. Me conta um pouquinho mais como é que tá sendo essa tua experiência na diretoria executiva. Eu acho muito legal esse associativismo, assim, coisa que eu tô aprendendo aqui na Six, porque até então não tinha experiência nisso, né? Acho legal, conheci, por exemplo, a experiência que eu tive na última reunião da diretoria, o seu Fontana, do Sabão Fontana. E aí eu sempre ouvi falar, porque eles começaram junto, né? Uhum. A nossa empresa e a Fontana começaram junto, né? Há quase 50 anos atrás. Sim. E conhecer o dono da Fontana aqui, que passou por 2 ou 3 enchentes que ele me falou, né? E eu bati um papo com ele ali, ele falou assim... O que tu é lá do seu Walter lá? Eu sou sobrinho. Aquele velho tá vivo ainda, né? Tá vivo e tá lá dando expediente ainda. Não, eu não acredito. Sim, se o senhor tá aqui com toda essa saúde, por que ele não pode estar lá, né? Fiz essa brincadeira com ele e porque se não fosse aqui o associativismo aqui, a Six, eu não tinha essa experiência, né? Se ele me contar como se conheceram, né? Como iniciou a Fontana. Foi num bate-papo aqui no estacionamento que a gente conversou. A Six tem isso, né, Bressa, de nos oportunizar, como eu digo, é uma escola. Sim. Eu participo também das reuniões de diretoria ampliada e quando vem, assim, grandes empresas, grandes e pequenas empresas, porque cada um tem sua história, mas aí sim dá uma injeção de ânimo na gente que é empreendedor pequeno e fico pensando, poxa, olha, pouco tempo atrás teve o evento da própria Fruc, 100 anos, né? Poxa, é um marco, né? Na empresa familiar. Exato. Né? Então, a gente poder ver é quase que, além da injeção de ânimo, tu sabe que tem uma esperança. Tu tá no processo, calma, né? Mais ou menos o que eu digo pra mim mesmo na hora de avaliar, assim.
E é uma escola, a Six acaba sendo uma escola. Eu também tive a oportunidade de iniciar aqui na diretoria e tem sido um momento desafiador, porque tu faz todo um planejamento de final de ano, chega uma enchente e te leva todo o teu planejamento, né? Porque tudo que tu planejou, às vezes tu não consegue executar, porque outras prioridades vieram. Para vocês foi da mesma forma em relação a isso na diretoria de indústria? Sim, se falando exclusivamente da enchente, né? A gente tem os planos nossos, né? Mas Deus tem alguma coisa assim maior e aí na hora a gente não percebe o que que é, né? Então, quando naquele 3 de maio, que aquela tarde, 3 de maio, foi sexta-feira, né? Uhum. Foi numa sexta-feira, a gente tava, porque não sei se tu sabe onde é que é a empresa, mas é lá no fundo do bairro Fátima. Isso conta um pouquinho para nós lá. Nós fizemos divisa com a rodovia do Parque. Tá, é Né? bem lá no É fundo. bem lá no fundo, é a Tá. última empresa lá. Ah, Né? E quando começou as notícias que tá enchendo o bairro, tá enchendo Canoas, a gente tá lá. E a gente faz fundo com o dique de contenção, né? E eu fui olhar o dique ali na sexta-feira, tava vazio. tinha nem Pensei, sinal. vamos liberar o pessoal, porque tá todo mundo, né, sem poder trabalhar com a cabeça longe. Vamos liberar. A gente liberou o pessoal depois do meio-dia. Era 1h30, 2 horas, foi ali olhar o dique. Quantos funcionários vocês têm? Hoje nós estamos com 90, mas na época da enchente era 108. Tá. Né? 108 famílias, né? Que depende daquilo. Sim, né? Sim. Aí vai multiplicando. Uma família que tenha 2 filhos, mínimo ali, uma média. Aí tu bota. Tem pessoas que trabalham com a gente lá há mais de 30 anos. 30, faleceu o nosso chefe de produção, o líder de produção nosso, o Hilário. Ele faleceu depois da enchente. Ele tinha 38 anos de casa. Nossa. Né? Então como se fosse da família. Como se fosse da família. A gente chorou junto, mas faz parte. Esse é o processo, né? Nos ajudou ali quando a água baixou, sabe? Depois ele ficou doente e acabou falecendo. Mas falando um pouco mais da enchente, nos pegou de surpresa, porque a gente fica lá no fundo, né? E foi na madrugada do dia 3 pro dia 4 que estourou o dique. Uhum. E as nossas embalagens começaram a ir pro bairro, né? Um vizinho nosso ali, que fica entre a Brecê e a Bondman, um morador ali, fez uma filmagem. Ele me falou que um tanque nosso de armazenamento de água dos bombeiros passou na frente da casa dele ali a quase 60 km por hora. Meu Deus! Que lá embaixo foi tipo um tsunami, né? No bairro começou a encher devagarinho, tu via a água enchendo, mas lá quando estourou o dique, a água veio com uma velocidade tremenda, né? Mas o que nos dá um pouco de conforto nisso tudo, né, que Deus mandou na frente as bombonas, os IBCs, para o pessoal se salvar. Muita gente usou, né? Muita gente. A gente recebeu, a semana passada ainda recebi um vídeo de uma família agradecendo pela bombona, porque ainda ligam para lá, olha, tem bombona aqui, pode vir buscar. Aí ele ligou dizendo que tinha bombona lá e que se ele poderia ficar com a bombona, porque aquela embalagem salvou a vida dos filhos dele, né? Então, para nós, teve um prejuízo financeiro? Teve, mas nada se compara a tu receber uma ligação dessa, dizendo que o cara se salvou por uma bombona tua, e pelo outro lado, tu sofrer com denúncia não, com informações falsas de sites sensacionalistas, como Antagonista, Folha de São Paulo, o próprio Fantástico foi lá fazer uma matéria sobre nós, lá dizendo que a água foi contaminada por produtos tóxicos, sendo que nós só trabalhamos com embalagens vazias, né? E fechadas, por isso que boiaram, né? Sim, né? Sim. Tudo lacradinho, né? Bonitinho. Então, assim, foi triste no momento, mas agora está sendo, assim, gratificante, né? A gente ter passado por todas aquelas provações ali, para saber e para ter a certeza que nós somos uma empresa forte, que nós temos funcionários fortes junto com a gente, com mãos fortes, né? Que estão com a mão na corda junto com a gente. Então, serviu também essa enchente. Nós somos gratos pela enchente. Eu costumo dizer que eu sou grato até pela enchente, porque através dela muitas coisas melhoraram. Tu vê. Né? Na hora que a água tá enchendo ali, tu fica desesperado, tu não sabe o que fazer, né? Claro. Só que depois que passa, depois que tu começa a ter olhar com clareza, né? Olhar com clareza as coisas, tu começa a identificar pontos que até então tu não identificava. Tu vê. Eu digo assim que
o que eu acredito, né, que nada é por acaso. E que se veio, a gente tem que tirar, sabe da história do tirar do limão uma limonada? É sobre isso, porque senão tu não aprendeu nada, né? Eu digo assim, tu viveu aquilo ali, foi o que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul na época, é algo inacreditável. Tem aquele meme, né, que a gente diz assim, eu só acredito vendo. E eu vendo não acredito, porque foi o absurdo que aconteceu. Mas daí tu começa a analisar isso friamente, de alguma forma, mas olhar para trás e dizer assim, olha, pelo menos daqui eu tirei isso, eu mudei isso, eu melhorei aquilo. A gente melhora como ser humano, porque não é possível que viver aquilo ali. E tá aí a prova do que aconteceu, que se não fosse o povo pelo povo, se não fosse as bombonas pelo povo, pessoas não se salvariam. A gente teria aí mortes absurdas, um registro em um número muito, muito significativo. Então, eu acho que se a gente olha para trás, o que fica são essas lembranças do como a gente pode melhorar como ser humano também, né? E aí, dentro das nossas empresas, melhorar o processo, melhorar a qualidade, melhorar... O que pra ti, assim, tu olha e diz... Olha, isso aqui eu melhorei porque a enchente me mostrou que aqui não dá mais. Teve alguma coisa assim que... O que ficou muito claro para mim e para minha prima, né, a Nilvane, que fez parte desse processo de reestruturação, foi que o que move a empresa não são as máquinas, não são os caminhões. O que move a empresa são as pessoas, né? E se não fosse elas, se não fosse as pessoas, tanto no resgate, qualquer forma que a gente for falar aqui são pessoas que estão envolvidas no processo, né? E a gente identificou isso, né, através da vida dos nossos funcionários, porque a 95% deles são do Bairro Fátima, Matias, Rio Branco. Então todos eles foram atingidos até a casa deles. A casa deles estavam lá debaixo d'água e eles estavam dispostos a ajudar, sabe? E então, assim, são coisas que a gente só percebe na hora do caos, né? Tu vê. Porque o caos foi tão grande que o próprio caos se organizou, né? Eu não fui lá na casa deles, lá bater, olha, vou te pagar o teu dia para te lá ajudar, sabe? Não, partiu deles mesmo, vamos lá, vamos recolher essas bombonas, porque era assustador ver toda aquela bombona boiando no bairro e... Quanto tempo ficou submerso lá? A empresa ficou quase 30 dias. Nossa. Ficou quase 30 dias, né? E desde o dia 4, o nosso mecânico lá já adaptou um caminhão para fazer o recolhimento. A gente Porque elas ficam assim dentro da tua empresa, mas num pátio? Não é fechado? Como é que foi assim? Ou a água levou mesmo de dentro? Como a empresa lá no fundo não tem acesso, não passa carro por lá. Então a empresa é dividida pela rua e é dos dois lados da rua. São 22 mil metros de área construída lá no fundo. Nossa. Então pensa 22 mil metros de área construída, tendo pavilhões abertos com uma embalagem empilhada. Então muita coisa se boiou, muita coisa. Muita coisa foi boiando pro bairro, né? Muita coisa foi boiando pro bairro. E aí, desde do dia 4 ou 5, já formamos uma equipe de recolhimento, né? Mas como é que vocês faziam? Porque só barco? Não, porque a água subiu, aí tinha bombona na Guilherme Michel. Nossa. Lá na divisa do trem ali, né? Aí, não sei se tu lembra, mas faltou água em Canoas. E o que tu vai colocar? Tu olha para uma bombona, vai armazenar água, né? Só que tinha bombonas ali que tinham resquício de produto químico. E são produtos perigosos, né? Sim, sim. E eu, naquela ânsia de instruir a pessoa de não usar aquela bombona para botar água para beber, ou seja, para tomar banho. Claro. Porque tinha bombonas ali que tinham ácido, né? E ácido e água são inimigos. Bota água no ácido e explode, né? Nossa. E eu, naquela preocupação de informar o pessoal que não era para abrir e usar, para usar, me colocar nas redes sociais que eu estava preocupado com o meu bem material, que eu não estava deixando as pessoas levar, porque, ó, o Bressan aqui, tá? Em vez de estar preocupado com as pessoas, tá preocupado com a bombona dele. Mas, na verdade, não era isso. Eu não tinha como explicar também. Sim, né? Porque daí tu... Dependendo... Às vezes eu falava pra pessoa, espera aí, porque não foi só minhas bombonas contaminadas que saíram, foi as bombonas limpas também. E eu falava pra eles, espera um pouquinho aí, que eu vou ali, vou procurar uma que tá boiando que já foi lavada. Só que nisso o cara já saía, entendeu? Então esses Mas tu não teve assim nenhuma problema um pouco maior nesse sentido que alguém
que alguém usou e deu problema. Não, Não, graças a Deus, tudo não. certo. Até porque a gente informou bem a população, né? A gente fez cartazes, a gente colocou na, no- na mureta do trem ali, na passarela, para não reutilizar, né? Sim, A gente fez o nosso papel, né? claro, A claro. própria Polícia Civil nos ajudou a fazer. Fizeram uma. Divulgação. Eu passei a informação para a polícia e ali, caminhão, estavam carregando as bombonas, se identificavam ali, me chamavam, dá para levar. Eu liberava para levar. Claro. Só que tinha algumas bombonas específicas que não Não dava. Não dava. Entendi, né? entendi. E aí tu passou os 30 dias trabalhando em virtude disso, recolhendo e orientando a população. Tinha uma equipe nos resgate, tinha uma equipe nossa nos resgate com jet ski e barco, resgatando as pessoas, e uma outra equipe liderada por uma outra funcionária nossa, que estava no caminhão com outros funcionários coletando, né? E levando. O nosso concorrente abriu as portas também em Gravataí para receber as embalagens. A própria FEPAM nos ajudou nessa questão, sabe? De orientar a população, de estar nos ajudando. Né? Ah, que legal, que bom, que bom. O que mesmo que veio a atrapalhar foi a questão do exército. O exército foi para ajudar e acabou atrapalhando. Quando se chama o exército para ajudar alguma coisa, a proporção fica gigantesca, né? Sim. E aí eles não vêm assim, tipo, né, de bermudinha e luvinha latex. Eles vieram todo equipado com aquele... Como se fosse né, uma pandemia. como se fosse uma mega operação de produtos radioativos. Sim. Então, aquilo ali causou muito impacto, sabe? Sim, porque daí vai para as redes sociais, a divulgação, Exatamente. as pessoas interpretam como querem, muitas vezes, porque por mais que está escrito na notícia, tua cabeça já associa outra coisa e aí vai, né? E eu entendo para quem é leigo, assim, porque quando tu olha para uma cadeira, por exemplo, tu pensa em descanso. Pensa que nós estamos sentados aqui, né? Só que quando tu olha para uma bombona boiando, tu lembra do produto químico, é inevitável para uma pessoa leiga, né? Uhum. E aí tu olha de drone, porque as reportagens fizeram imagens de drone, era pintado de azul o bairro Fátima Rio Branco, né? Daquela cor da bomba, tava tudo pintado de azul. Então ficou muito impactante aquela imagem, assim, sabe? Tem imagem de drone ali que eu falei pro pessoal, meu Deus, como é que a gente conseguiu recolher? A gente recolheu pelo menos 90%. Tu vê. Né? O restante, daqui a pouco tá na casa de alguém ainda. Não, teve gente presa por isso, porque, querendo ou não, se tornava roubo, né? Claro, né? Claro, tem que devolver. Alguém era dono daquilo, né? Sim. Né? Aí tinha pessoas que estavam recolhendo e guardando no pavilhão. Pra vender daqui a pouco. E o delegado responsável por isso me falava assim, deixa, cara, não mexe lá, deixa. Que aí quando a gente vai, a gente estoura e pega tudo uma vez só. Sim. Menos trabalho para eles. E foi isso que aconteceu. O próprio exército deu um comando para a Polícia Civil daqui do Rio Grande do Sul para orientar o pessoal a não recolher, né? Então, a não recolher não, a não usar. Então a Polícia Civil também estava preocupada com isso. Uhum. Não era só nós por nosso bem material. Tem um bem material porque aquilo tem valor, né? Mas o principal era o acidente. Claro, né? claro. Uma ingestão de produto químico com água. E pela falta d'água que tinha em Canoas na época. Faltou acho que uma semana a água, Sim, né? Pelo menos, né? Sem falar os rodízios. Tinha dias que tinha dias que não tinha dias que era um bairro, tinha dias que era outro. Mas me diz uma coisa, e como foi o movimento, assim, da retomada, do retorno? Baixou a água, estamos voltando. Como é que foi esse processo para vocês, assim? Porque além de recolher, que também é um processo, lá, assim, chegar na empresa, de ver que, nossa... Aí tu falou que teus funcionários, por exemplo, sempre se colocaram à disposição, pegaram junto, eles voltaram, como é que foi esse processo? Sim. Quando baixou a água na empresa, baixou a água no bairro Fátima. Só que na Irineu ali é mais baixo. Uhum. Né? Entendi. Então faz um cone assim, né? Então não tinha acesso para lá. Eu não conseguia levar retroescavadeira para lá, não conseguia levar maquinário, o caminhão de jato não conseguia passar no primeiro momento. Então a gente ficou 10 dias mais ou menos enchendo o caminhão de pessoas lá na Guilherme Michel, com esse caminhão que a gente chamou caminhão anfíbio. Enchendo a carroceria, aí eu reuni pessoal de albergue também, que trabalhava, que estava desempregado na época, que queriam trabalhar,
Esse sim, eu pagava uma diária para eles. Sim. Eles entravam no caminhão e nós passava pelaquela água, chegava lá, né, Patrícia, são 22 mil metros de área construída. Nossa. Imagina 22 mil metros com 70 centímetros de lodo. E mais a bombona que tava ali. Então, chegou o dia que nós estávamos com quase 80 pessoas lá, só empilhando na parede e deixando espaço vazio para quando baixasse a água, quando o caminhão tivesse acesso, né? Então, primeiro conseguimos colocar uma retro para lá, para estar raspando aquele lodo, né? Depois chegou o caminhão de hidrojato e o caminhão vácuo. Ficou mais ou menos uns 12 a 15 dias um caminhão, esses 3 maquinários, a retro escavadeira, o caminhão de hidrojato e o caminhão de hidrovácuo, né? Um lavando e outro sugando e jogando pro dique de novo. Sugando. Meu Deus. Não, era uma cena de guerra, assim, quase, sabe? Que loucura. Não, olha... Tu contando a gente... Falando agora, dá um ressentimento na gente. Eu imagino, porque o processo é longo, é demorado. E aí tu tá naquela ânsia, porque daí tu olha pra trás, quantas pessoas dependendo da tua empresa, vocês dependendo da tua empresa, todo aquele processo das famílias querendo voltar, enfim. Porque a gente sabe que, por mais que, claro, a gente... Não, longe de julgar a dor de ninguém, imagina. Mas sem emprego, sem a empresa, tu não consegue recuperar a tua casa. Tu não consegue comprar teus móveis, tu não consegue reformar a tua casa, né? Então, tu tem que ter onde saia a tua... Então, para eles, que a maioria perdeu, como tu me disseste, perdeu a casa e perdeu a empresa de alguma forma, eles também estavam desesperados, garanto, assim, no sentido de... Sim, a grande maioria sim, né? A grande maioria sim, porque, como eu te falei no início, nós éramos em 108, agora nós estamos em 90. Tá. Tem um déficit aí de 18, né? Tá. Que a gente não consegue mão de obra para trabalhar, né? Então, assim, grande parte pegou na corda, outra saiu. Perdeu casa. Daí você foi. Né? Então, tá sendo muito difícil a retomada agora, nesse final de ano, agora. porque não tem mão de obra, né? As pessoas têm um emprego, mas só que o bairro Fátima e a Rio Branco foi devastado, né? Muitas pessoas foram para outras cidades, né? Sim, sim. Então... Mas hoje, por exemplo, vamos aproveitar aqui o podcast, já que tu tá aqui. Hoje uma pessoa querendo trabalhar na tua empresa, como é que ela faz pra... Pode estar nos assistindo, ou alguém assistir e dizer, olha lá, ó, na Bressan tem vaga. Se ela tá disposta a trabalhar, é só bater pode ir lá amanhã de manhã. Que é mais ou menos isso, né? É só ter vontade. Mas... Hoje, o RH fez entrevista hoje com 2 rapazes lá, né? Aí, Diego, que eles querem começar a trabalhar agora. Mas eu acho que agora eles começaram a trabalhar no mesmo dia. Claro. Deu o ZPI pra eles lá. Sim, porque eu digo assim, a tua dor é a dor da maioria do empreendedor hoje. É a mão de obra. A gente acabou de sair de uma reunião e a gente estava conversando justamente sobre isso, sabe? E mão de obra qualificada, sabe? Como que a gente... E em todos os setores, na parte da alimentação, na parte... Em todos os setores. E eu acho, meu ponto de vista, assim, todas essas retomadas, claro que é importante, é imprescindível, até foi pouco que o governo federal fez, mas quanto mais vem a longo prazo, eu conheço empresários que perderam funcionários porque eles pegaram uns 5 mil lá do governo, eles pararam de trabalhar por causa de 5 mil reais. E foi da noite pro dia, as pessoas abandonaram, né? Eu não ia falar isso porque eu não sei aonde vai chegar o assunto, mas é assim. Não, mas é mais ou menos assim. E o empresário está desesperado porque ele perdeu um funcionário por causa de 5 mil reais. Eu perdi funcionário por causa de cesta básica. Então. Né? Perdi funcionário por causa de cesta básica. Então, o que vai se esperar, né? Então, que eu te falei, teve grande parte dos nossos funcionários pegaram, né? Estão lá, estão bem. Lá, né? Principalmente os mais veteranos, assim, sabe? Que tem uma consciência, assim, sabe? Agora, a gurizada ali que... E tu tem turno? Como é que funciona? Não. É um turno só, horário comercial? São 2 turnos, né? Amanhã à tarde, trabalho de segunda a sexta. Vai, ainda tem todo final de semana. Já tô quase me candidatando já. Mas então tá, Bressan, o que eu queria ver contigo aqui sobre a Six? Dentro desse processo da tua empresa, assim, a Six, em que momento, ou hoje, né? O que ela, no teu ponto de vista, o que ela pode contribuir
depara contigo como empreendedor? A Six, eu sempre digo assim que quando eu entrei aqui há 2 anos e meio atrás, eu ouvia que assim, a Six era a casa do empreendedor. Eu ouvia isso e não assimilava isso. Até que eu entendi, por exemplo, para mim, né? Nessa função da enchente, ela foi primordial para minha empresa. Eu tive a empresa, ela é uma empresa parceira, mas como eu tenho uma marca de bolsas, a empresa foi totalmente atingida e eu perdi tudo que tinha lá, né? Então, nessa retomada, era onde eu podia me agarrar em alguma referência, sabe? Onde eu tenho outros que estão no mesmo barco que eu e às vezes, por mais tragédia que pareça, isso também me fortalece, porque eu sei que não é só comigo, calma, vai dar tudo certo. Olha ali, já saiu dessa, o outro tá saindo, daqui a pouco chega a tua vez, é mais ou menos assim, né? E o que a Six contribui, assim, nesse sentido pra ti? Tu falou do associativismo que tu conheceu agora, né? O que tu consegue fazer de relação, assim, a Six e a tua empresa? O quanto ela colabora, né? O que ela colabora, assim, pra ti, que tu pensa no teu ponto de vista? Patrícia, eu acho que tudo vem do exemplo, né? Que nem tu falou. Por exemplo, eu tenho o exemplo dos meus pais, né? Do meu pai e do meu tio. Eles passaram por incêndio na empresa, eles passaram por vários perrengues também. Nada se compara a mexer, mas eles passaram por isso, né? E quando tu entra na Six aqui e tu conversa com pessoas, que nem eu falei do exemplo do Fontana, passou por 3 enchentes, que o prejuízo dele, ele me falou, foi, se eu não me engano, 58 milhões, sabe? Então, que ele retomou, que ele tava aqui almoçando, sabe, com um sorriso no rosto. Isso dá força pra gente, né? Então, dá força pra gente se empreender, porque lá na frente pode vir outra, a gente não sabe. E a gente não pode esmorrecer e dizer assim, ah, meu Deus, agora já era. Sim, né? não dá pra desistir, né? Porque se tu tem na veia empreendedor, tu não desiste. Tá correndo ali, né? Esse sangue empreendedor que não faz tu desistir. Sim. Só vai desistir a hora que tu morrer, né? E só que pra te matar, pode demorar. Não é uma né? enchente. Enquanto o empreendedor estiver vivo, vai ter emprego. Enquanto o empreendedor estiver vivo, vai ter motivação. Porque o empreendedor é um motivador nato. E às vezes não é nem numa sala de aula, né? Porque coisas que eu aprendi na faculdade que eu não uso hoje em dia. Né? É a vida, né? A vida é a maior faculdade. É o exemplo que arrasta, né? Ah. É o exemplo. A gente tem exemplos, eu tenho o exemplo do meu pai e do meu tio, que começaram lá atrás, virando tambor e fazendo 10, 15 tambor por dia. Hoje a gente faz 1.200 tambor por dia, né? E eles passaram por vários problemas. E aqui dentro da Six, né, a gente conhece pessoas que passaram, que não passaram, que estão aprendendo, né? Por exemplo, o Prêmio Impulso pra gente foi uma forma de nós mostrar para os nossos funcionários que nós fomos reconhecidos aqui em Canoas. Que muita gente não sabe o que a gente passou. Por exemplo, tu sabe que uma pessoa passa numa guerra? A gente não sabe, porque a gente nunca viveu uma guerra. Isso. É a mesma coisa do meu cliente que está em São Paulo, meu cliente está em Santa Catarina. Ele não sabe o que a gente passou aqui porque ele não passou por isso. Ele calcula, eles ajudaram, porque o povo brasileiro foi bem solícito, mas não viveu o que a gente viveu. Acho que só quem viveu, né? É só quem viveu. Então é a partir dessa vivência que a gente consegue passar para outras pessoas, né? Então a Six é um núcleo onde aqui tu aprende, né? E consegue daqui passar para a nossa geração que está vindo, o próprio pai, o meu tio que estão lá, né? Assistindo. Eles se emocionaram quando viram o troféu, né? Que aquilo ali não é um simples troféu. Tem uma história por trás daquilo ali. Aquilo ali foi um registro, né? A gente vai colocar lá, olha, a gente passou por isso aqui e nós fomos reconhecidos por superação e resiliência. E se nós tivesse ficado no caminho? Sim. Né? Sim. E se não tivesse a geração que está vindo agora, né? Eu não estou dizendo que eles não iam ter força, né? Mas nós, a geração que está vindo atrás, que foi o impulso deles, vendo nós trabalhar ali, né? Vocês são exemplo da próxima geração, Eu né? fiquei, por exemplo, quase 60 dias de bota de borracha. Chegando quando a água ficou só um lodo lá de 10 centímetros, não aguentava mais. Eu comecei a botar meu tênis. Sim. Azar, vai sujar tênis. Não aguento mais bota de borracha. Sim. Não aguento mais macacão pantaneiro, né? Então, e eu acho que eles vendo isso, né? A geração passando por aquilo foi impulsionando também. Né? Vai dando talvez um valor que antes, não digo que não tinha, mas com certeza o olhar agora muda, né? Porque a geração vê tudo bem, entre aspas, tá tudo bem, é uma empresa que veio do meu avô,
né? E Sim. tá indo. Mas e agora? Eles estão vendo todo o sofrimento, porque existe um sofrimento, infelizmente, mas é natural. E tem a resiliência e a superação. É, eu acho que, como a gente aprendeu com eles, né? Eles contam as histórias, por exemplo, nunca viu aquela meus pais contando como eu ia pra escola. Aham, é Aí tem, tipo no isso. Instagram tem, né? Pegando barco, passando por aí. Aí, eles contando, isso aqui pegou fogo, a gente veio com uma mangueira de jardim apagar, explodiu. Será? Sim, tu Né? pensa que tá em... Não tem registro de foto, tem nada, só eles contando. E aí, não, e passou mesmo, né? Passou. E é que nem nós. Hoje tem registro, vai estar registrado na história isso, Sim, né? sim. Mas a enchente de 41 são poucos. Olha, E vocês passaram pela de 41, né? Não, Né? não. Daí não fecha as contas. É, não passamos. Mas tu falou que pegaram uma outra enchente. Não? Não, incêndio. Incêndio, tá, desculpa. A empresa pegou fogo 2 vezes, Nossa. né? Na gestão deles, Sim, não na nossa. sim. A nossa foi um incêndio na cabine de pintura, mas o bombeiro apagou em meia hora. Tá. Mas na gestão deles, incêndio Foi... de proporção gigantesca. Assim, entendi. né? Então, eles passaram por isso. Sim. Né? E aí... Seguem firmes. Mas é isso, firmes, né? Empreender é isso. Também tem o momento do empreendedor que tu te questiona se... Puxa vida, né? Será que é isso, né? Vou viver sempre nessa adrenalina, mas eu acho que resume o que tu falou no início. Tendo amor, tem tudo, né? A base é tudo. É a base, né? Tem que ter amor pelo trabalho, porque tem aquela massa, quem corre por prazer não cansa, né? Então, empreender é isso. Tu vai sofrer, tu vai perder dinheiro numa negociação, tu vai retomar, tu vai ter enchente, vai ter incêndio. Só que tá contigo isso. Sim. Tá com a gente esse empreendedorismo, né? Sim. Então, é só, que nem eu te falei, eu tenho comigo só quando me matarem pra eu parar de pensar em empreender. Sim. Né? Ou quando Deus me levar. Mas então, Bressan, me fala um pouquinho agora, só pra gente finalizar, que a gente já tá indo pros finalmente. O que tu pensa daqui pra frente como empreendedor? Tu diz que isso veio, que te moldou de alguma forma, que fez vocês olharem com outros olhos. Daqui pra frente, quais são os planos da Bressan Inovação Ambientais, assim, que tu olha e diz assim, bom, a partir de agora, ou, né, nesse processo aí que vocês já retomaram, o que vocês... Sabe que, Patrícia, que uma coisa que foi depois da enchente que me despertou foi a questão do problema ambiental que nós passamos, né? Ou quiseram, os órgãos quiseram que nós passássemos, eles quiseram achar um culpado, né? Sim. Então, eu descobri que nós trabalhamos com um problema. Nós pegamos o problema das empresas, trouxemos para dentro da nossa fábrica e sai uma solução lá na ponta. Então ela entra um problema que uma empresa gerou um problema que é um resíduo, passa por nós, né, e sai uma solução. Nós somos a solução do problema do resíduo das empresas. E para isso, o tambor, ele já foi tributado quando saiu da fábrica, nós reciclamos. Uhum. E o tambor já foi fabricado quando ele já foi tributado. Uhum. E quando passa por nós, ele entra como uma sucata pra gente e depois se transforma num produto. Com isso, eu pago imposto de novo. Eu fui perceber isso na enchente. Eu reuni alguns empresários, a gente faz parte de uma associação também lá em São Paulo, que é a Abreindy, né? Onde através deles a gente fez um projeto de lei, dizendo que nós não precisamos pagar o ICMS, né? E aí, isso, a gente descobriu que tem lei que nós estamos debaixo de uma lei, a 12.305, que fala que empresas que reciclam, que fazem um bem para o meio ambiente, que não são isentos de imposto. E nós estamos pagando esse imposto todo, né? Inclusive, semana passada, eu fiz uma reunião aqui com a Shirley, né? Para ela tentar uma reunião na Casa Civil, com nossa associação, para a gente debater pelo menos esse assunto, né? Que bacana. Né? E foi através da enchente, depois da enchente, que a gente deu um impulso maior nisso. Tu vê, então tem a ligação tem o problema, mas já tem a solução e talvez tá aí mais uma vez a Six agindo dessa forma, ajudando o empreendedor. Sim. Que é o que eu digo, que é a casa do empreendedor, que é aqui que a gente tem que se fortalecer, porque todas as entidades, assim, não, eu me refiro assim, alguns setores têm as
as suas, como é que se diz, os órgãos que representam. E o empreendedor muitas vezes se sente sozinho. E é o que a gente fala, vem para a Six, que a Six vai de alguma forma nos ajudar. Tem que trazer o problema para ver até que ponto a Six pode intervir e vir a ajudar o empreendedor, né? O empreendedor é um super-herói quase, né? Porque isso aí. Ele é massacrado por tudo que é lado. Por tudo que é lado. E aí quando tem... E ainda quando tu não vê um problema, daqui a pouco tu nem sabia que tu nem sabia, aí é pior ainda, né? Aí quando tem uma entidade que nem a Six, é um refrigério, né? Claro. E, puxa vida, a Shirley foi muito solícita. Ela pegou o telefone, já lhe falou por 5 anos. A gente foi conversando até a noite daquele dia, né? Para tentar marcar reunião com a Casa Civil. Só que o Estado agora, eles estão no Japão. Aprendendo no Japão. Estão numa missão lá no Japão. Numa cidade que é muito parecida, os costumes até com o Rio Grande do Sul, por causa da Lagoa dos Patos, por causa do Guaíba. Eu não me lembro numa cidade que eles foram visitar, a comitiva do Gaúcha, e o governador tá lá também, né? Só que essa cidade, além de ter essa particularidade com a Lagoa dos Patos, com o Rio, com outros movimentos que o Rio Grande do Sul tem, eles passaram por uma enchente lá, a mesma cidade, lá no Japão. Eles ficaram 236 dias submersos. Nossa! Aí eles construíram dutos, diques, né, alertas. Hoje eles sabem a previsão do tempo até 2 anos. Daqui a 2 anos vai ter enchente, não vai ter enchente. Eles fizeram alguns critérios de habitação, onde casa de 2 pisos tem que ter uma saída, né? Já enchente que tá pensando todo o contexto. Passado, né? Então, por isso que não saiu a reunião ainda com a Casa Civil para debater esse assunto, com certeza. Eu digo assim que o que tiver alcance, eu sempre percebo por mim também, como empreendedora dentro da Six, o que tiver no alcance dela, e às vezes nem no alcance, a Six sempre trabalha para que a gente possa melhorar nesse aspecto, conseguir o que o empreendedor de fato vem aqui fazer muitas vezes, que é ter suporte. Porque é difícil ter suporte na vida do empreender, né? Empreender, ele é muito solo, tem a concorrência, tem as fake news, tem um monte de coisa para atrapalhar, mas para ajudar são poucos, né? E tomamos nota aqui, Bressan, se puder falar rapidamente pra gente finalizar aqui. Tu falou que faz parte de um grupo lá de São Paulo, mas tu também faz parte de um outro grupo chamado Legendários. Sim. Quer falar um pouquinho pra nós, pra finalizar, desse grupo? Me pegou surpresa. Vocês, foi um grupo que trabalhou bastante na enchente? Como é que foi o movimento? O Legendários é um grupo onde traz a configuração inicial do homem. Isso foi criado na Guatemala, né, através do Shipsu, o pastor Shipsu. É mais ou menos isso. Sim. Né? Onde o pessoal sobe a montanha e lá existe só uma pessoa para o homem falar, que é o legendário número 1, que é Jesus. Sim. Né? E isso a ideia principal é isso. É onde fazer uma conexão, onde a criança chora e a mãe não vê. Tá. Né? Então, muito homem acha que não pode passar por isso. Né? Não consegue passar pelos desafios da montanha, por exemplo. Chega lá, não tem ninguém para ajudar, ele é obrigado a fazer o que precisa ser feito. E o homem viu que é capaz, né? E o Legendários é isso, né? E eu fui fazer o Legendários. Hoje a numeração, cada Legendário tem um número, né? Hoje eu acho que tá em 100 mil, alguma coisa. Eu sou 37.630. E a nossa igreja, a Igreja Batista Monte Serra, de Porto Alegre, foi convidada a participar lá. E os únicos que não eram pastores era eu e o Vifran. Na época, a gente subiu a montanha e lá o Senhor chamou o Vifran. Né? O Vifran, ele morreu lá na montanha lá. E aí a gente desceu, a gente voltou lá, a gente jogou a cinza lá, a gente fez o memorial, a gente terminou o Legendários que ficou no meio, né? E aí veio pra pista Rio Grande do Sul, porque não tinha aqui, era só em Curitiba a pista. A gente veio pra cá, e a gente foi fazer o outro Legendários, outro irmão nosso morreu, né? Aí quando eu não sabia que tu ia fazer a pergunta sobre Legendários, né? E eu não faço mais parte do Legendários hoje, porque a família ficou muito assim, não vou dizer estressada, mas ficou muito com receio. Preocupada. Né? Mas é um programa, assim, que é algo que desenvolve o caráter do homem na essência mesmo. Tanto é que eles encheram o ônibus e vieram de avião, de tudo que é lugar. O Canoas foi pintado de laranja aí, né?
Foi pintado. Eu encontrava legendários em tudo que era lugar. E legal. eu fiquei assim, tipo, Tu legendário. achou que era só tu e tinha um monte de gente. Eu achei que era só eu de bonezinho, quando vê, eu cheguei a me arrepiar agora. Tinha legendários que estavam dentro de pátio de amigos meus, limpando a casa deles. Tu vê. Né? E o cara chegou pra mim e disse, pô, Bressan, foi tu que mandou? Cara, nem tô sabendo de nada, meu. Nem tô sabendo que ele... Não sei o nome deles, por exemplo. Que bacana. Né? E são pessoas que daqui a um pouco não sabiam que poderiam fazer isso. Sim, né? sim. Descobriram lá na montanha Tu lá. vê. Eu peço até desculpa, eu não sabia que ia pegar tanto de surpresa. Como eu disse, a gente faz uma investigada aqui, né, pra ver quem é o nosso convidado. Mas eu acho tão bonito, assim, esse movimento, porque a gente fala bastante de empreendedorismo aqui, Bressan, mas a gente pensa também que por trás da empresa, ou por trás do empreendedor, existe uma pessoa. E quando esse ser humano ali, ele também se desenvolve como pessoa, também fala muito da empresa, às vezes, Sim. né? Porque é a base familiar, tem todo esse envolvimento. Então, da nossa parte aqui, para a gente finalizar como podcast, a gente quer agradecer a oportunidade de conhecer a tua história, de conhecer você. E, inclusive, essa parte que te pegou um pouco de surpresa, porque fala muito, assim, né, da tua empresa como um todo, porque tem toda uma história de uma pessoa atrás que busca, provavelmente, né, o melhor a cada dia. Sim. E através, talvez, aí de um grupo de pessoas que, eu digo, nós, ao mesmo tempo que sofremos muito, e só quem viveu é que sabe o que a gente passou, mas nós somos muito abençoados com pessoas do bem, que vieram para o Rio Grande do Sul, que mandaram coisas para o Rio Grande do Sul, que nos ajudam até hoje, porque teve muita conexão, teve empresas daqui que se conectaram com empresas de outros lugares e que até hoje existe conexões e network e uma série de coisas. Então, é sobre, nós falamos lá no início, pegar do limão e fazer uma limonada, né? E seguir a vida. Então, da nossa parte, quero agradecer muito pela oportunidade, espero que tu tenha gostado. E pode fazer. Então, finalmente, eu queria que tu anunciasse de novo aquela parte que tu falou, como que as empresas e pessoas entram em contato para descartar corretamente, que eu achei que é bem importante. Bom, Patrícia, para finalizar, assim, é bom ressaltar que Deus não deixou faltar nada para ninguém aqui. Né? Por exemplo, empresários, amigos meus do Rio de Janeiro, me mandaram dinheiro na minha conta. Cara, compra eletrodoméstico. E eu fui para meus funcionários, o que tá precisando? Cara, eu não preciso de nada, mas o cara ali precisa. Aí anotava geladeira, anotava fogão, anotava balcão, sabe? E aí comecei a perguntar, quando vê, tinha dinheiro na minha conta e todo mundo tava Bem. com as coisas, né? Daí eu liguei pro empresário, olha, cara, eu tenho 7 mil aqui na minha conta, eu não sei o que fazer. Cara, procura alguém que tá precisando de óculos. Aí eu fui no carteiro nosso lá, que ia levar as cartas pra gente. Não tem mais carta, né, hoje, mas é encomenda, né? E eu fui lá levar um balcão pra ele, né? E se eu não me engano, um fogão, uma geladeira, não me lembro. E perguntei, cara, tem filho? Tem filho. E ele não usa óculos. Usa, por quê? Ele perdeu na gente. Sim, foi a primeira coisa que ela perdeu, foi o óculos. Cara, me consegue essa receita aí, porque eu tô com problema, tô com dinheiro na conta, aí preciso agora investir em óculos para as pessoas. Então, esse empresário doou mais de, acho que foi 16 ou 18 óculos na finaleira, porque não precisava mais comprar eletrodoméstico. Tava todo mundo já. Não precisava mais roupa, não precisava mais água, não precisava mais nada. Teve um funcionário meu lá que perguntei para ele, cara, eu ganhei uma casa do empresário argentino. Ganhei uma casa para moldar de madeira, um kit, né? Porque a casa dele no Prata, a gente levou tudo. Ele tá com uma casa nova, com eletrodoméstico novo. Então o Rio Grande do Sul tem aquela desde a nossa época, a Revolução Farroupilha, querer se separar. O gaúcho é muito soberbo. Nós precisamos reconhecer isso, né? E depois dessa enchente aí, pessoas humildes do Ceará vinham receber. E o que mais assim me deixou sensível na época foi na hora das marmitas, né? Na hora das marmitas estava escrito alguma frase, vai dar tudo certo, sabe? Aquilo ali me emocionava, naquela frase ali, sabe? Calma, eu tô contigo, na frase nas marmitas, né? Então, Deus se mostrou presente em todos os momentos, não foi só no início, foi no meio e foi no fim. Que legal. Eu também, só de lembrar a gente se emociona, porque só que a gente viveu, né? Verdade.
Muito obrigada, Bressan. Espero que tu tenha gostado de participar aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo. E parabenizo em nome do podcast a tua resiliência, a tua força. E estenda aí aos teu pai e o teu tio, porque eu sei que, como tu mesmo contou aí, é todo um envolvimento, a tua prima também. Sim. Que a tua empresa seja aí cada vez mais forte, resiliente, que possa ser essa potência que Canoas tem, né? Porque são empresas como a tua que Canoas precisa para continuar seguindo em frente, porque Canoas foi sem dúvida, a cidade mais afetada aqui do estado, mas que a gente pode provar que com histórias como a tua, que a gente pode seguir em frente aí, ajudando também, porque não deixa de ser um momento que tu tem uma empresa com 100 funcionários, a gente tá falando de pelo menos 300 pessoas assistidas, né? Sim. Então, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da história, foi um papo bem legal. E tu pediu para divulgar, né? Então, Isso, o por site favor. é www.coletavoluntaria.com.br. Quem tiver bombona lá da enchente ainda pode... Pode Ou, se contatar quiser, para ligar. Se quiser, muitas pessoas ficaram com uma bombona lá como memorial, né? Ó, essa bombona aqui vai ficar aqui. Não, Tá. beleza. Se ela tiver contaminada, manda que eu lavo e te E entrego. te entrego para te guardar bonitinha aí. Mas se tiver alguma embalagem com problema, alguma coisa, entra nesse site, né? Que é um braço nosso, que vai lá, recolhe, faz o recolhimento e ganha o certificado. Ah, que bacana. Muito obrigada mais uma vez. E para ti que está nos assistindo, eu peço que comenta, que possa compartilhar e deixar aí nos comentários sugestões de conteúdo. Muito obrigada e até a próxima.